São 2 da manhã. O jogo é amanhã. Enquanto os jogadores dormem, uma luz ainda está acesa no centro de treinamento. Na tela, imagens do próximo adversário se repetem em câmera lenta. Cada movimento é pausado, analisado, catalogado. A zona onde o lateral perde o duelo aéreo, o momento exato em que o volante deixa o espaço aberto, o padrão de bola parada que o treinador adversário usa quando está perdendo. Nada passa despercebido, nada é deixado ao acaso. E quando o sol nascer, esse profissional vai entregar um relatório que pode mudar completamente o rumo do jogo antes mesmo de a bola rolar. Esse profissional não é o treinador, não é o preparador físico, não é o scout, é o analista de desempenho. E existe uma chance muito grande de você nunca ter ouvido falar dele com a profundidade que ele merece. O futebol que você assiste no fim de semana é apenas a vitrine. O que acontece por trás dessa vitrine é uma operação complexa, milionária e altamente especializada, onde cada detalhe é medido. Cada padrão é estudado e cada decisão é embasada em dados que a maioria dos torcedores jamais vai ver. E no centro dessa operação, existe uma profissão que está crescendo em velocidade absurda, pagando salários que surpreendem e contratando pessoas que nunca jogaram futebol profissionalmente na vida. Você pode ser uma dessas pessoas. Mas para isso precisa entender exatamente o que essa carreira exige, onde estão as oportunidades reais. E qual é o caminho mais direto para entrar nesse mercado sem perder tempo com atalhos que não existem. Neste vídeo, você vai descobrir tudo isso. Cada tópico foi construído para te dar uma visão completa e honesta de uma das profissões mais estratégicas do futebol moderno. Você vai entender por que os maiores clubes do mundo fizeram de tudo para manter essa profissão longe dos holofotes durante anos, o segredo que os clubes milionários não querem que você saiba. Em 2004, o Boston Red Sox quebrou uma seca de 86 anos sem vencer a World Series. Mas o que isso tem a ver com futebol? Tudo! Porque foi exatamente nesse período que os esportes de alto rendimento perceberam que dados bem interpretados valem mais do que qualquer contratação milionária. O futebol europeu assistiu a essa revolução de camarote e não demorou para copiar o modelo com uma intensidade que o beisebol nunca imaginou. O Liverpool foi um dos primeiros clubes a estruturar um departamento interno de análise de desempenho de forma sigilosa e altamente profissional. Enquanto os adversários discutiam esquemas táticos em quadros brancos, os analistas do Liverpool já processavam terabytes de dados por semana, identificando padrões de movimento, zonas de pressão e vulnerabilidades defensivas com uma precisão que o olho humano sozinho jamais alcançaria. Quando os resultados começaram a aparecer, os clubes concorrentes queriam saber o que estava acontecendo. A resposta nunca veio de forma clara. E foi exatamente essa a intenção. Os clubes que primeiro investiram nessa área trataram o conhecimento como ativo estratégico. Não contratavam qualquer profissional, exigiam sigilo, criavam departamentos isolados dentro da própria estrutura do clube, com acesso restrito e relatórios que circulavam apenas entre a comissão técnica e a diretoria. O analista de desempenho não era apresentado à imprensa, não dava entrevistas. Trabalhava na sombra porque a sombra era exatamente onde o seu trabalho gerava mais valor. Hoje, essa realidade mudou em partes. Alguns clubes já falam abertamente sobre os seus departamentos de análise, porque perceberam que a transparência atrai talentos qualificados. Mas a essência do trabalho ainda é protegida com zelo. Os dados coletados, as metodologias aplicadas e os relatórios produzidos continuam sendo tratados como informação confidencial de alto valor competitivo. E é justamente por isso que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dessa profissão de forma aprofundada. Não é porque ela não existe, é porque quem a exerce foi treinado desde o primeiro dia para não falar sobre ela fora do ambiente do clube. Mas tem uma coisa que esses clubes não conseguiram esconder: os resultados. E quando você entender no próximo bloco o que aconteceu quando os dados começaram a valer mais do que o talento, você vai entender por que essa profissão mudou o futebol para sempre. Existe um momento exato em que
o futebol mundial virou a chave. Não foi uma decisão de comitê, não foi uma reunião de dirigentes e não foi uma mudança de regra. Foi uma derrota. Uma derrota humilhante e televisionada, que forçou um dos clubes mais tradicionais da Europa a admitir que o modelo baseado apenas em intuição tinha chegado ao seu limite. O Brentford FC, clube inglês que passou décadas nas divisões inferiores, decidiu estruturar toda a sua política de contratações com base em dados. Enquanto clubes com orçamentos 10 vezes maiores contratavam jogadores pelo nome ou pela recomendação de um olheiro veterano, o Brentford usava algoritmos e métricas de desempenho para identificar jogadores subvalorizados pelo mercado. O resultado foi uma ascensão consistente que culminou na chegada à Premier League, a liga mais rica do mundo, com um orçamento que qualquer outro clube da competição consideraria insuficiente para competir. Isso não significa que o talento deixou de importar. Significa que o talento sem dados passou a ser uma aposta cara e arriscada. Os clubes que continuaram apostando apenas no feeling começaram a perder para os clubes que combinaram talento com inteligência analítica. Essa combinação criou uma demanda nova, urgente e crescente por profissionais, capazes de transformar números em decisões e padrões em vantagens reais dentro de campo. O treinador moderno quer alguém que chegue na reunião de segunda-feira com um relatório que mostre exatamente por que o time sofreu os gols que sofreu, em qual zona do campo a pressão falhou e qual ajuste tático elimina essa vulnerabilidade no próximo jogo. Esse nível de detalhe não vem da memória, vem de análise estruturada, metódica e profissional. E quem entrega essa análise é o analista de desempenho, um profissional que os clubes vencedores nunca abriram mão de ter por perto. Agora que você já sabe de onde essa profissão veio e por que ela se tornou indispensável, surge a pergunta que todo mundo faz e quase ninguém responde com honestidade. Como é o dia a dia real desse profissional? É exatamente isso que vem a seguir. O que esse profissional realmente faz enquanto você dorme. São 6 da manhã. O despertador toca. Enquanto a maioria das pessoas ainda está virando na cama, o analista de desempenho já está de pé com um objetivo claro na cabeça. Hoje tem treino. E antes que qualquer jogador coloque a chuteira, ele já precisa ter na mão o relatório do último jogo revisado, os pontos de atenção para a sessão de hoje definidos e os clipes de vídeo separados para a reunião com o treinador que acontece 2 horas depois. Esse é o ritmo, todo dia, sem exceção. A rotina de um analista de desempenho começa muito antes do treino e termina muito depois do jogo. Durante a semana, o trabalho se divide em 3 grandes frentes que acontecem de forma simultânea e que exigem organização, concentração e uma capacidade absurda de processar informação em volume alto sem perder qualidade. A primeira frente é a análise do próprio time. Cada treino é filmado, catalogado e revisado. O analista identifica padrões de comportamento coletivo, erros que se repetem, automatismos que estão sendo construídos e situações que precisam de correção antes do próximo jogo. Essa análise vai direto para a comissão técnica em forma de relatório visual, com clipes organizados por situação de jogo, por setor do campo e por jogador. A segunda frente é a análise do adversário. Quando o calendário define o próximo oponente, começa um processo de investigação profunda. Jogos assistidos em câmera lenta, padrões de bola parada mapeados, comportamento do goleiro em cobranças de pênalti registrado, forma como o time pressiona após perda de bola identificada. Tudo isso vira um dossiê que o treinador vai usar para montar o plano de jogo da semana. A terceira frente é o acompanhamento individual dos jogadores. Dados de GPS coletados durante os treinos mostram distância percorrida, velocidade máxima atingida, número de sprints e nível de fadiga acumulada. Essas informações cruzadas com o histórico do jogador ajudam a comissão técnica a decidir quem está pronto para jogar e quem precisa de mais tempo de recuperação. Parece muito? Sim, é muito. Mas é exatamente esse volume de trabalho que faz dessa profissão algo que o futebol moderno não consegue mais dispensar. E agora que você já entende o ponto que esse profissional faz, surge a pergunta que todo mundo quer responder.
mas quase ninguém sabe ao certo. Onde estão as vagas reais? Quem está contratando agora? E mais importante, esse mercado está acessível para quem está começando do zero? A resposta vai surpreender você. O mercado que está contratando agora e ninguém está vendo. Quando a maioria das pessoas pensa em trabalhar como analista de desempenho, a imagem que vem à cabeça é sempre a mesma. Um clube grande, um estádio lotado, um contrato milionário. E é exatamente essa imagem que faz com que a maioria desista antes de tentar. Porque a concorrência por uma vaga nos clubes de elite é real, é intensa e exige um nível de experiência que quem está começando simplesmente ainda não tem. Mas o mercado real não está só lá em cima. E é justamente onde ninguém está olhando que as maiores oportunidades estão abertas agora. O futebol de base brasileiro vive um momento de profissionalização acelerada. Clubes que até poucos anos atrás gerenciavam suas categorias juvenis com planilhas simples e anotações manuais, estão investindo em tecnologia e contratando analistas para estruturar o desenvolvimento dos jovens atletas. A demanda é real, as vagas existem e a concorrência é muito menor do que nos clubes da elite nacional. Para quem está construindo o seu portfólio e precisa de experiência prática, o futebol de base é a porta de entrada mais inteligente que existe hoje no Brasil. O futebol feminino é outro mercado que está crescendo em ritmo acelerado e que ainda opera com uma escassez grave de profissionais qualificados. Com o aumento dos investimentos das confederações e o crescimento das competições nacionais, os clubes femininos estão estruturando departamentos de análise do zero. Isso significa que um profissional que entra agora tem a chance real de construir algo desde o início, com autonomia, com visibilidade e com um currículo que vai se destacar muito quando a concorrência aumentar. Existe ainda um terceiro mercado que praticamente ninguém está explorando. O mercado internacional remoto. Clubes de Portugal, Espanha e até de ligas menores da Europa e da América Latina estão contratando analistas brasileiros para trabalhar remotamente, produzindo relatórios de adversários e análises táticas sem precisar sair do Brasil. A barreira do idioma existe, mas é superável. E o diferencial do analista brasileiro que conhece profundamente o futebol sul-americano é genuinamente valorizado por clubes que querem expandir o seu radar de observação para além das fronteiras europeias. O mercado está contratando, só que não está anunciando nas plataformas onde a maioria das pessoas procura emprego. E no próximo tópico você vai entender quanto esse mercado está disposto a pagar. Em cada nível, em cada tipo de clube, e o que muda na negociação quando você conhece o seu valor antes de sentar na cadeira da entrevista. Quanto vale o seu olhar treinado? Existe uma conversa que ninguém gosta de ter, mas que define o rumo de qualquer carreira. A conversa sobre dinheiro. E no mundo do futebol, essa conversa é ainda mais evitada porque existe uma cultura antiga que mistura paixão pelo esporte com resignação financeira. Muita gente aceita trabalhar por pouco porque acredita que o privilégio de estar dentro do futebol já é pagamento suficiente. Esse pensamento é um dos maiores erros que um profissional iniciante pode cometer. O mercado paga bem, mas só para quem sabe o que vale. No nível de entrada, um analista de desempenho trabalhando em clubes de divisões regionais ou em categorias de base pode esperar remunerações que variam entre R$ 1.000 e R$ 2.000 mensais quando o vínculo é de estágio ou contrato temporário. Esse número parece baixo isoladamente, mas precisa ser lido dentro de um contexto muito específico. Esse é o momento de acumular experiência, construir portfólio e desenvolver as competências que vão justificar um salto significativo no próximo contrato. No nível intermediário, um analista com 2 a 3 anos de experiência documentada, domínio das principais ferramentas do mercado e um portfólio consistente de relatórios produzidos. Pode negociar remunerações entre R$ 3.000 e R$ 6.000 mensais em clubes profissionais das divisões secundárias. Nesse nível, a negociação já é possível porque o profissional tem histórico concreto para apresentar no nível sênior, trabalhando em clubes da primeira divisão ou em projetos internacionais. As remunerações ultrapassam os R$ 8.000 mensais e podem chegar a valores significativamente
maiores dependendo do clube, do país e do escopo do trabalho. Analistas que atuam como consultores independentes para múltiplos clubes simultaneamente constroem uma renda que nenhum contrato fixo conseguiria oferecer com a mesma flexibilidade. O mercado internacional adiciona uma camada extra a essa equação. Um analista brasileiro contratado remotamente por um clube europeu recebe em moeda estrangeira, o que transforma qualquer remuneração num valor muito mais competitivo quando convertido para a realidade brasileira. Conhecer esses números antes de qualquer negociação não é arrogância, é preparo. E preparo começa com a construção de algo concreto que justifique cada número que você coloca na mesa. No próximo tópico você vai descobrir exatamente como construir esse algo do zero, sem precisar ter trabalhado num clube profissional e sem precisar esperar a oportunidade perfeita aparecer. O portfólio que nenhum clube consegue ignorar. A maior mentira que o mercado conta para quem está começando é que você precisa de experiência. Para conseguir experiência, essa lógica circular paralisa profissionais talentosos, que ficam esperando uma oportunidade que nunca chega porque nunca fizeram nada para provar que merecem essa oportunidade. No mundo da análise de desempenho, essa armadilha é especialmente cruel, porque a maioria das pessoas acredita que sem acesso a um clube profissional é impossível produzir trabalho relevante. Isso é completamente falso. Todo jogo transmitido pela televisão ou por plataformas de streaming é material de análise. Todo campeonato estadual, toda competição de base, toda partida disponível publicamente pode ser usada para construir relatórios reais, com metodologia profissional, com qualidade suficiente para impressionar qualquer recrutador que os receba. A diferença entre um portfólio que abre portas e um portfólio que é ignorado não está no clube analisado. Está na profundidade, na clareza e na consistência do trabalho produzido. O primeiro passo é escolher uma equipe e analisar ele de forma sistemática durante pelo menos 4 jogos consecutivos. Não uma análise superficial de estatísticas básicas, uma análise profunda de padrões táticos, comportamento defensivo em bola parada, transições ofensivas e zonas de pressão. Esse material, organizado em formato de relatório visual, com clipes de vídeo editados e dados apresentados de forma clara, já representa um nível de trabalho que a maioria dos candidatos nunca entrega. O segundo passo é publicar esse trabalho. LinkedIn, Twitter e canais no YouTube são plataformas onde analistas iniciantes estão construindo reputação, antes mesmo de ter o primeiro contrato assinado. Recrutadores de clubes profissionais monitoram essas plataformas ativamente. Um perfil consistente, com publicações regulares de análises táticas bem produzidas, funciona como um cartão de visita permanente que trabalha por você 24 horas por dia. O terceiro passo é dominar pelo menos uma ferramenta do mercado em nível avançado. O Scout e o Udil oferecem períodos de teste e versões acadêmicas acessíveis. Um portfólio construído dentro dessas plataformas, com relatórios exportados no formato que os clubes já utilizam internamente, elimina uma barreira de adaptação que muitos recrutadores consideram decisiva na hora de escolher entre 2 candidatos com perfis similares. Construir esse portfólio leva tempo, leva disciplina, e vai exigir que você enfrente um obstáculo específico que derruba a maioria das pessoas exatamente no momento em que estão mais perto de conseguir o que querem. Mas antes desse obstáculo, existe uma última verdade sobre essa profissão que precisa ser dita, e é com ela que este vídeo termina. O jogo começa quando este vídeo terminar. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. A maioria das pessoas que começa a assistir um vídeo sobre carreira no futebol desiste no meio porque percebe que o caminho é mais longo do que esperava. Você ficou, absorveu cada informação, cada dado, cada história real. E agora está nesse momento exato onde o conhecimento precisa se transformar em decisão. Porque conhecimento sem decisão é apenas entretenimento. E você não veio até aqui para ser entretido. Você veio porque quer mudar alguma coisa. E essa mudança começa com um movimento concreto nas próximas 72 horas. Escolha um jogo que aconteceu nos últimos 7 dias.
Assista com um caderno na mão. Anote os padrões táticos que você identificar, as zonas de pressão, os momentos de transição, as situações de bola parada. Organize essas anotações num documento simples. Não precisa ser perfeito, precisa existir. Porque esse documento é o começo do seu portfólio, e portfólio é o único passaporte que o mercado do futebol realmente aceita. O futebol moderno é uma indústria que cresce independentemente de crises e de fronteiras geográficas. E dentro dessa indústria existe um espaço real, com vagas reais, para profissionais que decidam entrar agora, antes que a concorrência aumente e as portas comecem a se fechar. Esse espaço existe hoje e ele não vai existir para sempre. Os próximos vídeos deste canal foram construídos para te levar um nível acima a cada publicação. Cada tema vai aprofundar uma parte do caminho que você acabou de conhecer aqui. Ativa o sino de notificações agora para não perder nenhum deles. E antes de sair, deixa nos comentários qual foi o tópico que mais te impactou hoje. Essa resposta define o que vou trazer no próximo vídeo. E pode ser exatamente o conteúdo que vai mudar o rumo da sua carreira. O jogo começa e a bola está com você.